A desdolarização, ou seja, a recusa de alguns países em fazerem suas transações comerciais, que não seja com os Estados Unidos, mas com outros países, com a China e a Rússia, por exemplo, sem o dólar, usando suas próprias moedas ou uma cesta de moedas mais fortes, não é? Existentes no mundo além do dólar. É um processo complicado, como todo mundo sabe. De todas as maneiras, o ex-presidente candidato potencial, potencial ganhador, como muita gente diz, à eleição dos Estados Unidos deste ano, Donald Trump, ameaçou severamente os países que estão, como diz ele, caindo como moscas nessa estratégia. Eu pego aqui noticiário do Brasil 247, dizendo que Trump diz que desdolarização ameaça os Estados Unidos. Seria como perder uma guerra. Republicano promete sanções aos países que adotem a desdolarização, processo pelo qual estes países reduzem sua dependência do dólar como moeda de reserva, de troca e de referência. Reproduzindo material do Sputnik, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse numa entrevista ao podcast All In que a ameaça de desdolarização é equivalente a perder uma guerra. Estamos perdendo muitos países no dólar. Eles estão caindo como moscas, disse Trump no podcast que foi ao ar nesta quinta-feira, dia 20. Se algum dia perdermos isso, será o equivalente a perder uma guerra. Isso realmente nos tornaria um país de terceiro mundo. Então aquilo que parecia até uma brincadeira ou um jogo lá estratégico de países em desenvolvimento, mas que estão se ali emergindo como potências regionais, são países que estão se tornando potência mundial, como a China principalmente, tendo ali a seu lado a Rússia e a própria Índia. Na verdade, alguns países já tinham começado a trabalhar nessa direção. A Índia foi o primeiro deles ao fazer um acordo com os Emirados Árabes, hoje também membros dos BRICS, a pagar uma quantidade X de petróleo na moeda nacional, a rúpia. Depois veio a Argentina que pagou, inclusive, um empréstimo, parte de um empréstimo de 2,7 milhões de dólares. No caso, é uma dívida relativa àquele grande empréstimo de 55 milhões. Nessa prestação, a Argentina pagou 1 bilhão de dólares com o yuan, que é a moeda chinesa. Isso num acordo feito lá com a China. E depois vem o Brasil, que, como a gente sabe, já faz negócios, suas transações comerciais com a China na base do yuan, ou seja, negócio país a país, e não mais com dólar, segundo se fala e não se desmente. Na verdade, a ideia partiu da Rússia depois que aquele país, quando declarou guerra à Ucrânia, teve todos os seus dólares em reserva no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no total que seria ali de 300 bilhões de dólares, foram confiscados pelos Estados Unidos. E então vem aqui essa mesma matéria do Brasil 247 dizendo que o presidente Vladimir Putin disse que as restrições aos pagamentos em dólares levaram os países a pensarem em pagamentos em moedas nacionais e a manterem suas economias fora dos Estados Unidos, pois a confiança no Ocidente está sendo minada. Em uma entrevista com Tucker Carlson,
Putin chamou o uso do dólar pelos Estados Unidos como ferramenta de política externa de um dos maiores erros estratégicos da liderança americana. Até mesmo aliados americanos estão agora reduzindo suas reservas em dólares, com mais países mudando para moedas nacionais no comércio bilateral. Este site aqui, o Invest News, diz lá pelas tantas de uma matéria publicada em 27 de abril deste ano de 24, que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que formam o BRICS, que agora foi ampliado para mais 5 países, inclusive ali Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, discutiram uma desdolarização parcial do sistema financeiro global em uma cúpula em agosto do ano passado, mas ressaltaram que a divisa americana continuaria tendo um papel preponderante. Brasil e China já têm um acordo para a realização de transações comerciais só com o yuan e o real, sem utilizar o dólar. Os assessores de Trump falaram sobre abordar especificamente os esforços dos BRICS em um potencial, acontecendo, claro, um segundo mandato do ex-presidente Trump. Odeio quando os países abandonam o dólar. Eu não permitiria que países abandonassem o dólar, porque quando perdemos esse padrão será como perder uma guerra revolucionária. Aí depois o Invest News diz que a equipe econômica do ex-presidente Donald Trump avalia formas de impedir ativamente que países usem outras moedas além do dólar em transações globais, como defendem e já fazem membros dos BRICS, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. As discussões incluem penalidades para aliados ou adversários que procurem formas ativas de comércio bilateral em outras moedas que não o dólar, com opções que incluem controles de exportação, encargos e tarifas